O Evangelho, como me foi revelado por Maria Valtorta, capítulo 415. Breve permanência em Betânia. Valtorta descreve a visão no dia 11 de abril de 1946. O pôr do sol já está avermelhando o céu quando Jesus chega a Betânia. Escaldados pelo sol e empoeirados, os seus o acompanham. E Jesus, como seus apóstolos, são os únicos a desafiarem o calor da estrada, a qual pouca proteção oferecem as árvores que a acompanham, desde o Monte das Oliveiras até pelo declive de Betânia. O verão está furioso, mas o ódio está ainda mais. Os campos estão desnudados e torrados, verdadeiras fornalhas que sopram um ar afogueado. Pois os ânimos dos inimigos de Jesus estão ainda mais desnudados, despidos, já não direi de amor, mas de honestidade. Desculpa, gente. E até de moral humana, afogueados pelo ódio. E não há mais do que uma casa para Jesus, não mais do que um refúgio, o de Betânia. Lá existe amor, refrigério, proteção, fidelidade. O peregrino perseguido para lá se dirige, com o seu hábito branco e com o seu rosto entristecido, com os passos já cansados de quem não pode mais parar, porque recebe de seus inimigos aguilhoadas sobre os rins, e com o olhar resignado de quem já está vendo a própria morte que vem se aproximando a cada hora, a cada passo, e que ele já aceita por obediência a Deus Pai. A casa que fica no meio de um espaçoso jardim está toda fechada e silenciosa, esperando por horas mais frescas. O jardim está como um lugar deserto onde não se ouve nenhuma voz e onde o sol reina como um déspota. Tomé está falando com sua voz de barítono. Um todo se levanta e uns olhos olham de soslaio. Depois se ouve um grito. O mestre! E os servos se põem a correr para fora, acompanhados pelas espantadas patroas, que certamente não estavam esperando Jesus àquela hora, ainda quente como um fogo. Rabone, meu senhor! Marta e Maria o saúdam de longe, já inclinadas, prontas para a prostração que fazem logo que se abre a cancela, quando Jesus não está mais separado delas. Marta, Maria, a paz esteja convosco e com a vossa casa. A paz esteja contigo, mestre Senhor, mas numa hora dessas? Perguntam as irmãs, tendo despachado os servos para que Jesus possa falar livremente. Para repousar o corpo e o espírito onde não me odeiem. De Jesus com tristeza estendendo as mãos como para dizer: vós me quereis. E se esforça para sorrir, mas com um sorriso muito triste e desmentido pelo olhar de uns olhos cheios de dor. Fizeram-te algum mal? Pergunta Maria se inflamando. O que te aconteceu? Pergunta Marta com o ar maternal. Acrescenta: vem que eu te darei um alívio. Desde que hora é que vens caminhando para estares assim tão cansado? Desde o romper da aurora. E posso dizer que sem parar, porque a breve parada na casa de Euquias, o sinebrita, foi pior do que um longo caminho. Ali te angustiaram? Sim, e antes no templo. Por que fostes à casa daquela serpente? Interroga Maria Madalena. Porque se lá eu não fosse, isso teria servido para justificar o ódio dele, que me teria acusado de desprezar os membros do Sinédrio. Mas agora, que eu vá ou não vá, a medida do ódio dos fariseus está cheia, e não me darão mais trégua. Já chegamos a esse ponto. Fica conosco, mestre, que não te farão mal.
eu faltaria à minha missão. Muitas almas estão esperando o seu Salvador e eu devo ir. Mas eles te impedirão de ir a elas. Não, eles me perseguirão fazendo que eu ande para poder estudar todos os meus passos. Cada palavra minha, vigiando-me como uns sabujos que farejam sua presa, para terem um pretexto que possa parecer uma culpa e tudo servirá. Marta, sempre tão cautelosa, está tão cheia de piedade que levanta a mão como para fazer uma carícia sobre aquela face emagrecida. Mas ela se contém enrubescendo e diz: perdoa-me, tu me deste tanta pena, como a que me dá o nosso Lázaro, por ter te amado como a um irmão que sofre. Perdoa-me, Senhor. Eu sou o irmão sofredor. Ama-me com puro amor de irmãs. Mas Lázaro, o que é que ele está fazendo? Foi se enfraquecendo pouco a pouco, Senhor. E entre lágrimas, Marta, que já lhe está brotando dos olhos, procura um livre desafogo com esta confissão que se une à pena de ver o seu mestre tão aflito. Não chores, nem por mim, nem por ele. Nós fazemos a vontade divina. Deve-se chorar é porque não cumpre esta vontade. Maria se inclina para pegar a mão e a beija na ponta dos dedos. Enquanto isso, já vão chegando a casa e vão entrando e indo logo a Lázaro. E os apóstolos ficam parados e vão tomando uns refrescos que os servos lhes oferecem. Jesus se inclina sobre cada vez mais macilento Lázaro e o beija sorrindo para aliviar a tristeza do seu amigo. Mestre, como me amas! Não ficastes nem esperando a tarde para vires a mim com este calor? Meu amigo, eu me alegro contigo e tu comigo. Tudo mais nada é. É verdade, nada é. Até o meu sofrimento para mim não é mais nada. Agora eu sei por que é que sofro e o que é que posso com o meu sofrimento. E Lázaro sorri de um modo íntimo com um sorriso espiritual. Assim é, mestre. Quase se diria que o nosso Lázaro está enfrentando com prazer a enfermidade. E um soluço interrompe a voz de Marta, que se cala. Mas sim, dize logo, e a morte. Mestre, dize-lhes que me devem ajudar como os levitas ao lado dos sacerdotes. Ajudar em quê, meu amigo? A consumar o sacrifício. E, no entanto, tu tremias pensando na morte até há pouco tempo atrás. Será que não nos amas mais? Não amas mais o mestre e não o queres servir? Pergunta com voz forte, mas pálida de dor, Maria Madalena, acariciando a mão amarelada do irmão. E o perguntas tu logo agora, tua alma ardente e generosa. Eu não sou teu irmão? Não tenho o mesmo sangue que tu e os teus mesmos santos amores, Jesus, as almas e vós, minhas queridas irmãs? Mas desde a Páscoa minha alma guardou uma grande palavra e eu amo a morte, Senhor. Eu te ofereço pela tua própria intenção. Então não me pedes mais a cura? Não, Rabuno. Não, Rabuno, eu te peço a bênção para saber sofrer e morrer. E se não for pedir demais, para redimir. Assim tu disseste. Eu disse, e te abençoo para te dar toda a força. E lhe impõe as mãos e depois o beija. Estaremos juntos e tu me instruirás. Por enquanto não, Lázaro. Eu não vou parar aqui. Vim somente por poucas horas. À noite eu partirei. Mas por quê? Perguntam decepcionados os três irmãos. Porque não posso parar, eu voltarei no outono. Então ficarei aqui por muito tempo e farei muitas coisas aqui e nos arredores. Faz-se um triste silêncio. Depois Maria faz um pedido. Então, pelo menos, toma algum descanso, um novo vigor. Nada me poderá dar novo vigor a não ser o vosso amor. Fazei que descansem os meus apóstolos e deixai-os ficar aqui entre nós, em paz assim.
Marta sai dali com os olhos lacrimejantes para voltar depois com umas taças de leite frio e umas frutas têmporas. Os apóstolos comeram e cansados dormiram. Mestre meu, não queres também descansar? Não insistas, Marta. Ainda não terá chegado a aurora, e eles me estarão procurando aqui no Getsemane, na casa de Joana e em todas as casas hospitaleiras. Mas quando chegar a aurora eu já estarei longe. Para onde irás, mestre? Pergunta Lázaro. Para Jericó. Mas não pelo caminho de costume. Eu tomo o rumo de Tecoé. E depois é que volto para pegar o caminho de Jericó. Um caminho difícil nessa estação, murmura Marta. E é justamente por isso que ele está deserto, e nós caminharemos de noite. As noites agora estão claras até mesmo antes do nascer da lua, e a aurora chega bem depressa. E depois? Pergunta Maria. Depois vamos para além Jordão, e à altura da Samaria, ao norte dela, atravessarei o rio, e de lá é que eu virei. Vai logo para Nazaré, estás cansado, diz Lázaro. Antes devo ir às praias do mar, depois irei para a Galileia, mas lá também me perseguirão. Lá terá sempre a tua mãe que te conforta, diz Marta. Sim, pobre mãe. Mestre, Magdala é tua, tu sabes disso, diz Maria. Eu sei, Maria. Tudo que é bem e tudo que é mal eu sei. Ficarmos separados assim, e por tanto tempo. Mestre, será que me encontrarás vivo? Não tenhas dúvida disso. Não choreis, pois até com as separações precisais ir vos habituando. São coisas úteis para pôr à prova a força dos afetos. Compreende-se melhor os corações que se amam olhando-os com os olhos espirituais de longe, quando não são seduzidos pelo prazer humano da proximidade física da pessoa que amamos. É então que podem meditar sobre o seu amor e a espiritualidade dele. Compreende-se mais o eu de longe. Eu estou certo de que, pensando em vosso mestre, o compreendereis melhor ainda quando virdes e contemplardes em paz as minhas ações e os meus afetos. Ó mestre, mas nós não temos dúvidas a respeito de ti. Nem eu a respeito de vocês. Eu sei, mas ainda me conhecereis melhor. E não vos digo que me ameis, porque eu conheço os vossos corações, eu somente digo rezai por mim. Os três irmãos põem-se a chorar. Jesus está mesmo muito triste. Como deixar de chorar? Que quereis? Deus havia colocado o amor entre os homens, mas os homens o substituíram pelo ódio. E o ódio não separa somente os inimigos uns dos outros, mas se insinua até entre os amigos para separá-los. E há um longo silêncio. Depois Lázaro diz: Mestre, vai-te embora da Palestina por algum tempo. Não, meu lugar é aqui. Aqui para viver, para evangelizar e para morrer. Mas tu tomastes providências para com João e a grega. Vai ficar lá com eles. Não, eles estão sendo salvos. Eu devo salvar. E esta é a diferença que tudo explica. O altar meu é aqui. E aqui é a cátedra. Eu não posso ir a outro lugar, e afinal, credes vós que isso mudaria o que está decidido? Não, nem na terra, nem no céu. Somente serviria para ofuscar a pureza espiritual da figura do Messias. Eu seria o vilão que se salva por meio de fuga. Eu devo dar o exemplo aos presentes e aos futuros, pois nas coisas de Deus, nas coisas santas, não há necessidade de sermos vilões. Tens razão, mestre, suspira Lázaro. E Marta, descendo todo, diz: Tens razão. A tarde está chegando, mas não há mais sol. Maria pôs-se a chorar angustiadamente, como se aquela palavra tivesse tido o poder de desarmar sua força moral, que ainda estava retendo seu pranto. Apenas com um silencioso lacrimejar. Ela chora de um modo mais dilacerante do que na casa do fariseu, quando com seu pranto pedia perdão ao Salvador. Por que estás chorando assim? Pergunta-lhe Marta.
tu disseste a verdade, minha irmã. Não há mais sol. O mestre vai-se embora. Não há mais sol nem para nós. Sede bons. Eu vos abençoo e que minha bênção fique convosco. E agora deixai-me com Lázaro, que está cansado e precisando de silêncio. Velando o amigo, eu descansarei um pouco. Provede as necessidades dos apóstolos e fazer que eles estejam prontos para a hora das sombras. As discípulas se retiram e Jesus fica lá silencioso, recolhido em si mesmo, sentado junto ao amigo enfraquecido que, contente por aquela proximidade, adormece, com um leve sorriso no rosto. Disse Jesus à voz torta. Colocar aqui a visão de Jesus com um mendigo no caminho de Jericó. Tida a 17 de maio de 1948, logo depois daquela da conversão de Zaqueu. Uau, que legal! Tida a 17 de julho de 1944. E assim termina essa visão, gente.